Galera, a gente já está ao vivo agora aqui. Estou com Flávia Sintra, jornalista da TV Globo, está hoje no programa do Fantástico, mas tem uma história, uma trajetória enorme que vai contar muita coisa aqui para a gente. Estou muito feliz, ela acabou de falar que é a primeira live, primeiro bate-papo que ela faz. Agora já viu, né? Vai ser convidada para ir para muitas. É uma honra para a gente estar aqui com a Flávia. E também com quem eu estou hoje, com uma pessoa muito especial, que é Laura. Laura é a nossa intérprete, quem vai aqui comandar a acessibilidade, né, do nosso bate-papo. Laura é pedagoga, é bilíngue, né, ela fez a formação dela no INES, né, estuda mestrado em linguística e, enfim, tem uma experiência muito grande nessa área. Então, o que vocês precisarem da Laura, contato para a Laura para poder fazer um trabalho. Na verdade, né, Flávia, começando, né, a Laura teve com você palestrando na Oi, aqui no Rio de Janeiro, né, Flávia? Foi lá que nós nos conhecemos, sim. Flávia, boa noite. Obrigado por estar aqui, é uma honra. Estou muito feliz de estar com você. Obrigada pelo convite, Paz, minha estreia nesse mundo de lives, que eu fui bastante resistente, você sabe, mas, enfim, não deu para negar um convite seu. Muito obrigado. Obrigada por me fazer vencer essa resistência. Muito obrigado. Obrigada, Laura, pela parceria, por tornar possível a nossa conversa incluir todo mundo, porque só vale a pena falar se puder ser para todo mundo, né? Exatamente, assim, eu vinha fazendo as lives, o bate-papo com a galera e pensando na diversidade, na inclusão, né, que eu vejo uma importância muito grande. E no início da pandemia, quando as lives começaram a estourar com os artistas e tal, nós não víamos o intérprete, né, lá. E quando o primeiro colocou, virou uma sequência de lives com intérprete, pelo menos para os artistas, mas a grande maioria, né, de todas as lives que eu recebo por e-mail, por WhatsApp, eu vejo que a cada 10, uma tem uma acessibilidade. E aí eu pensei, e aí chamei grandes parceiras que estão com a gente para fazer com que o público também, pessoa com deficiência auditiva, possa estar conosco. E só para fechar, a gente vai ter também, se for necessário, uma audiodescrição, né, para que a pessoa com deficiência visual também possa aproveitar. Nesse caso, hoje a gente não vai mostrar nada, é uma pena quem não enxergar a Flávia e a Laura, duas mulheres lindas, e eu estou muito feliz de estar com elas aqui. Flávia, eu já conheço um pouco da sua história, né? Mas eu tenho uma curiosidade nela muito grande, né? De como começou. Enfim, você não nasceu pessoa com deficiência e, de repente, no momento da sua vida, você se tornou cadeirante, né? Como é que isso aconteceu na sua vida, Flávia? Eu tinha 18 anos, estava voltando de uma viagem com meu namorado, e na interligação da Anchieta com a Imigrantes, naquela época eu morava em Santos. Bem na interligação, a gente estava passando e tinha acontecido um acidente minutos antes. Tinha o corpo de uma pessoa no chão, no meio da estrada, a moto do lado, e aí meu namorado foi desviado do corpo e acabou passando por cima da moto e o carro capotou. E eu quebrei o pescoço. Caraca, um acidente automobilístico, né? Uhum. Eu ontem estava conversando com um advogado que lida com causas, ontem não, na terça-feira, que lida com causas do público, né, das pessoas com deficiência, e ele fala que, estatisticamente, o Brasil hoje, por acidente de trânsito, bala perdida, né, enfim, é um país que mais, não sei se a palavra é essa, produz, mas que deixa mais as pessoas deficientes por causa da violência do trânsito e a violência nas ruas, né? Infelizmente, né? Parece que a violência ultrapassou agora os acidentes, né? Na minha época era primeiro lugar acidente, depois violência. Hoje, a violência ultrapassou os acidentes na produção de deficiência nas pessoas. E esses dois itens se confundem, né? Porque todos os dois são muito violentos, né? No sentido de que é uma questão de educação, né? É uma questão de segurança, tanto no trânsito quanto na questão de violência física ou de bala, né? Então, Flávia, e aí você, naturalmente jovem e abessa,
cadeirante a partir dali, imagino que deve ter sido um processo complexo para você, mas você, a partir dali, começa a ter uma vida muito representativa no segmento de inclusão, né? E passou a ser um símbolo, uma pessoa que é conhecida no Brasil inteiro e em outros países também pela causa da inclusão, né? Você, inclusive, tem uma passagem na ONU, você participou da comissão, não é isso? Que ajudou na lei de inclusão da pessoa com deficiência? Sim, mas teve muita história aí no meio do caminho. Você falou de me tornar cadeirante aos 18 anos. Na verdade, me tornar cadeirante foi uma conquista, porque depois do meu acidente, eu passei muitos meses na horizontal. Eu não conseguia me sentar nem na cama. Nossa. E dependendo de absolutamente tudo, desde alimentação, higiene, enfim, eu fiquei paralisada do pescoço para baixo e deitada. Então, quando eu consegui sentar e sentar em cadeiras de rodas e me adaptar a ela, isso já foi uma conquista. E eu continuava tendo os mesmos sonhos, continuava tendo as mesmas angústias, os mesmos desejos. Eu tinha só 18 anos. Então, as pessoas perguntam, como que você teve força para superar, para ultrapassar esse momento? Na verdade, eu não tinha outra opção. A outra opção seria ficar em casa, na cama, vendo a sessão da tarde. Aos 18 anos, quem suporta? Exatamente. Então, eu segui o único caminho que restou, que foi encontrar um novo jeito de fazer as coisas que eu queria, que eu gostava, e seguir em frente. Isso, lá em 1991, 92, num contexto que a gente não tinha internet, que a informação não circulava com essa velocidade. Hoje, uma pessoa que passa por um acidente como o meu, no hospital mesmo, pega o celular, entra no Google e já descobre tudo a respeito, descobre as referências, vê o que as pessoas fazem, entende quais são as etapas, né? Pesquisa sobre reabilitação, sobre possibilidades. Naquela época, não. Naquela época, eu garimpava informação de serviço nas páginas amarelas da lista telefônica. Eu sei que tem muita gente mais jovem aqui que não vai nem saber do que eu estou falando. Não, inconcebível essa ideia hoje, né? Inconcebível. Mas foi assim que eu comecei. E aí, num primeiro momento, eu tive contato com uma realidade muito assistencialista. Os serviços, as opções que existiam na época eram de instituições de caridade, de assistência, para ajudar. E eu não me conectava, não me identificava com nada daquilo. E comecei a criar muita antipatia até pelas pessoas com deficiência que eu via envolvidas em ações muito de caridade. Perfeito. E aí, o que me virou a chavinha, assim, de entender que eu podia fazer parte de um grupo, foi quando eu conheci as pessoas que, na época, participavam do movimento de vida independente, que é uma filosofia trazida para o Brasil pela Rosângela Berman, que é uma pessoa que até hoje me inspira e me motiva, e em quem eu me espelho. Ela fundou no Rio de Janeiro o CVI do Rio, que Sim. fica lá na Gávea, na PUC. Isso, na Você conhece? Conheço. E eu fui fazer formação com a Rosângela. Fui para o Rio de Janeiro de Kombi. Uma Kombi que a Prefeitura de Santos nos cedeu. A gente escreveu um projeto pedindo apoio. Eles, enfim, falaram: a passagem aérea a gente não pode pagar, mas servir a Kombi. E com 19, 20 anos, né? Serve, na aventura. E eu e alguns parceiros da época fomos para o Rio de Janeiro de Kombi para participar dessa primeira formação. E aí o meu mundo começou a ter uma perspectiva diferente. Eu comecei a perceber que se eu continuasse listando todas as coisas que eu não podia mais fazer,
Sim. eu ia me condenar a ter uma vida frustrada e infeliz. Exatamente. E aí eu resolvi virar o pensamento, começar a listar as coisas que eu podia fazer. E eu comecei, tô até hoje. Exatamente. E essa lista é grande, né? Você fez muita coisa em relação à questão da inclusão e na sua vida, né? Você teve essa formação com alguém que é fera, né? Conhece muito sobre o assunto, mas você depois foi para o jornalismo, né? Fui, mas deixa eu só concluir. Então, assim, a partir desse meu contato com o CVI, eu me juntei a esse grupo e nós fundamos um CVI em Santos. Legal. E foi por meio do CVI do Rio que eu tive a primeira oportunidade de ir para a ONU, lá em 1990. Peraí, para eu não errar. Foi 97, 96 ou 97, para fazer uma formação de lideranças voltada para mulheres com deficiência provenientes do terceiro mundo. Era assim que era o chamamento na época. Uhum. E eu fui pela primeira vez para esse programa da ONU de formação de mulheres jovens líderes em países de terceiro mundo. E aí, anos depois, depois de toda a minha trajetória já mais amadurecida profissionalmente, eu voltei para contribuir com a elaboração do conteúdo que acabou se Entendi. tornando a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Sim. Tive essa oportunidade porque, na época, eu trabalhava no Instituto Paradigma, uma ONG, uma OCIP, com a missão de contribuir pela causa, pela inclusão das pessoas com deficiência. E voltei de novo à ONU, 10 anos depois da convenção, numa assembleia feita para, enfim, avaliar, atualizar e projetar os próximos anos de monitoramento, fazer um balanço de conquistas, enfim. E o jornalismo veio no meio de tudo isso. Na verdade, Paz, a minha vida adulta toda, ela já, assim, toda a minha construção de personalidade adulta, tanto afetivamente, socialmente, profissionalmente, veio tudo depois da cadeira, né? Sim. Com 18 anos, a gente está ingressando aí, ensaiando sair da adolescência. Exatamente. E isso acabou sendo incorporado na minha identidade, no modo como. Eu não penso assim de manhã, quando eu acordo, oh meu Deus, eu vou ter que ir para a cadeira de rodas. É tão natural quanto escovar os dentes. Sim. Sim. E toda a minha vida foi construída nesse caminho. E aí, com quase 30 anos de experiência de cadeira, a gente vai acumulando aí um monte de amigos e experiências. Sim, experiência, né? Exatamente, né? Mas você também teve uma história muito interessante sua, que você contou em alguns programas de televisão, que foi a sua história ser contada numa novela da TV Globo também, né? E que você nem pensava em estar na TV Globo, eu imaginava, né? Eu imagino, né? Ou seja, você já era jornalista ou não? Já. E Isso foi como em é que 2000. aconteceu isso, esse convite? Eu me lembro bem dessa novela e da história. Então, foi surreal, assim. Eu não, no primeiro momento eu achei que fosse trote, porque eu estava trabalhando em casa, estava numa fase ainda depois que as crianças nasceram, eu diminuí bastante, assim, eu dividi o meu trabalho em home office e presencial. E eu estava trabalhando em casa naquele dia e tocou o telefone e era uma pessoa se apresentando como assessora do Manuel Carlos na TV Globo e dizendo que ele estava escrevendo uma novela, a próxima novela das 9, né? Que naquela época a gente chamava novela das 8. É. E, e, e dizendo que ele tinha se inspirado na minha história para escrever a vida de uma personagem. Achei surreal, né? Sim, é. Mas aí, na sequência, ela já
perguntou se eu topava conversar, que eles queriam muito contar com a minha contribuição como consultora e também para fazer um laboratório e ser coach da Aline Moraes. Quando ela falou Aline Moraes, eu falei, oi? É. Até hoje tem uma notoriedade muito grande, né? Uma artista muito conhecida, e na época, então, né, Ela é das maravilhosa. novelas, Ela é maravilhosa. 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 Ela é maravilhosa. E aí foi tudo muito rápido, paz. Assim, tipo, 3 dias depois eu estava já numa reunião lá no Projac e eu conheci todo mundo de uma vez. O Maneco, o Jaime Jardim, que dirigiu a novela, e a Aline. E aí a gente já começou a trabalhar. A gente teve uma conexão super rápida. Sabe quando você precisa falar pouco para entender o que o outro está falando? Uhum. E foi isso, foi uma novela. Depois eu soube a história. O Manuel Carlos, ele é muito próximo do Fantástico. Sim. Ele, inclusive, no início do Fantástico, ele ajudou a conceber, enfim, participou de diversas formas nas discussões para definir conteúdos. E ele tem um carinho muito grande pelo programa. E ele assistiu uma reportagem no Fantástico que a Renata Ceribelli fez comigo quando as crianças nasceram. Ah, que interessante. E aí eu acho, assim, e aí ele contou que ficou tocado com a possibilidade de uma mulher cadeirante ser mãe, refletiu a respeito. E ele é muito sensível, né? Ele é um autor muito, muito sensível. E ele falou, poxa, tá aí, é uma boa ideia para uma próxima novela. Mas nem tinha ainda uma data de Sim. quando aconteceria e se Era uma aconteceria. ideia, era um insight dele só ali naquele momento. E aí, quando rolou a novela, ele se lembrou disso. Foi assim, quando que você vai imaginar? Nunca, nunca. E foi surpreendente, assim, foi assustador por um lado, porque as De crianças eram. repente, ver a sua vida, né, sendo a referência ou baseada, ou seja, numa novela, foi bem interessante. É difícil realmente acreditar, né? Ou seja, mesmo você já tendo uma trajetória, e esse lance também, você é mãe de gêmeos, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre o livro. Bem, na época, então, hoje já usam muito poucos os profissionais, pessoas com deficiência, como referência, e aí, naquele momento, você tem essa possibilidade de ver a sua história lá, deve ter sido realmente bastante interessante, né, Flávia? Foi, mas também foi muito, muito tenso, porque, por um lado, foi uma grande oportunidade, claro que eu aceitei, foi maravilhoso poder contribuir com as discussões que eram super ricas, com o Manuel Carlos, que é um gênio, assim, ele tem histórias que eu não acreditava que eu estava na frente dele ouvindo ele contar. Essa convivência foi um privilégio. Com a Quanto própria. tempo isso Isso foi em 2009. Não, eu digo tempo De de 2009 você a dando a 2010. consultoria e até você passou o período todo de gravação da novela, como é Um que... ano. Um Um ano. ano? Ah, legal. Então teve um convívio, como você falou, bem legal com a Aline, com o Manuel e todo A mundo, né? Aline vinha para minha casa, a gente se encontrava na casa do Maneco, eu ia no início, toda semana, fazer reunião com ele, com a equipe dele. Foi Legal. muito, muito bacana. Mas uma novela, ela, assim, eles têm lá uma sinopse, um jeito, o que eles imaginam que vai acontecer. Só que as coisas podem mudar muito. De acordo com o desenvolvimento da novela, o autor pode ter uma ideia, ou ele pode querer responder uma expectativa do Do público. público. A novela é uma obra viva, só acaba quando acaba mesmo. Assim, você só sabe que vai Exatamente. acabar, o que vai acontecer, só tem certeza do que vai acontecer no final da história, porque até chegar ao final da novela tudo pode mudar. Sim. E o meu grande medo era do Maneco resolver fazer a Luciana voltar a andar no final. Porque eu já estava há 20 anos usando novelas como exemplos nas minhas palestras sobre o motivo, né, a contribuição que as novelas dão
historicamente, para a construção dessa ideia de que a deficiência é um castigo na vida da pessoa, porque geralmente é o vilão que no final da história sofre um acidente, ou fica cego, ou fica cadeirante, e aí o público fala, yes, bem feito. Exatamente. E isso acaba reforçando aquela ideia de que a deficiência é um karma, né? A pessoa olha para você e fala, você está assim, coisa boa você não fez na outra vida. Exatamente. Ou então, a deficiência também pode aparecer, e aparece muitas vezes, no meio de uma trama, na vida do mocinho, da mocinha da história, mas o final feliz é a cura. Sim. E aí isso também é muito ruim, porque você acaba reforçando a ideia de que no final feliz não cabe a deficiência. Que é impossível uma pessoa com deficiência ter uma vida com final feliz. Então, são muitos estigmas que vão ser com a repetição, sabe? E isso me preocupava muito, porque eu pensava comigo, meu Deus, se o Maneco resolver fazer a Luciana voltar a andar no final, eu vou ter que mudar de país, vou ter que mudar para a Lua, porque eu vou ficar totalmente desmoralizada. Sim. E foi muito legal, porque a experiência que a gente teve acompanhando o público foi muito simbólica e confirmou a teoria de todas as pessoas que trabalham há muito tempo com inclusão têm a respeito da convivência, da necessidade da convivência, porque a gente tem muito medo de parecer preconceituoso, trata com dedos, não sabe como se comportar, mas também não sabe se pode perguntar. Sim. Porque esse convívio entre pessoas com e sem deficiência, ele não foi incorporado, ele não é natural. Poucas pessoas adultas, né, a partir dos 30, 40 anos, têm no seu repertório pessoal experiências no colégio, na faculdade, no clube, com pessoas com deficiência. Então, você fica lá com receio de dar uma gafe, de não saber como se comportar. E a tendência do ser humano é se afastar daquilo que é estranho, né? Você evita, né? E aí, a novela, ela proporcionou essa convivência diária das pessoas com aquela personagem que é cadeirante e que no início passou por uma situação de tristeza, de dor, de luto, de revolta, porque não é bom. Sofrer um acidente, ficar cadeirante de uma hora para outra não é bom. Inclusive, o personagem passou isso muito bem, né? A Aline, enfim, ela é maravilhosa, realmente. Um parênteses, porque a Aline, assim, eu sabia que o quão importante é o trabalho de um ator, mas eu não tinha noção da profundidade de onde isso pode chegar. A Aline, na época que ela estudava cenas e gravava aquela fase do acidente, do resgate, da internação, da cirurgia, a Aline, teve sintomas e problemas de saúde específicos de quem acaba de ter uma lesão medular. Foi muito louco. Ela teve infecção urinária, que é uma coisa super recorrente na vida de quem é cadeirante. Sim. Ela quase teve escara de tantas horas que ela ficou deitada numa maca lá, imóvel. Ela ficou, assim, ela contava que se sentia um pouco deprimida. Esse peso, né? Porque não é um momento fácil. Realmente, esse primeiro momento de você se dar conta de que o seu corpo não é mais, de uma hora para outra, não é mais o mesmo, e aprender a lidar com isso é um momento que traz dor, que traz angústia, e ela sentiu tudo isso. Mas voltando ao que eu estava... E foi fundamental, né, para ela conseguir passar, como você falou, o público se identificou justamente porque ela representa muito bem e conseguiu passar na íntegra aquilo que aconteceu com você, né? Não, ela representa tão bem que as pessoas falavam que ela estava muito parecida comigo. Imagina, né? Mas assim, de verdade, porque essa postura do ombro,
o movimento da mão, essa coisa do pescoço. Sim. Ela fazia tão igual que até eu tinha aflição. Às vezes acabava a cena, ela vinha me abraçar ou vinha falar, porque assim, eram cenas que tinham cargas fortes de emoção. E aí ela vinha com a mão ainda, com os dedos dobrados, né? Ela esquecia de soltar a mão. É. E ela é uma baita de uma atriz mesmo. Muito, né? É impressionante, realmente. Ela ganhou o público, ganhou a simpatia do público, Sim. com essa carga de emoção, né? Exatamente. E qual que foi a primeira reação do público? Torcer para que ela saísse dessa. Sim. As pessoas gostavam da Luciana, queriam o bem da Luciana. E qual é o bem que se deseja para alguém que acabou de sofrer um acidente? Voltar a andar. Andar. E ali meu coração, né, palpitava. Eu falei, meu Deus do céu. E eu tinha conversas sérias, e o Manuel Carlos se interessava por isso. Ele não tinha intenção de fazer o final feliz ser relacionado a uma cura fictícia, até porque ele queria retratar as coisas assim, mais próximas do possível do real, né? Na vida real. Exatamente, né? E se é a sua história, né? Isso é muito pouco provável que aconteceria, né? Então. Na verdade, ele se inspirou na minha história. A história não foi exatamente igual. Sim. Eu nunca morei numa casa maravilhosa como a Luciana. Meu pai não era empresário, não tinha jatinho, não tinha viagem. Você veio de Kombi para o Rio de Janeiro. Eu fui de Kombi para o Rio de Janeiro, lembra? Foi super aventura, né? Ela não passaria isso, mas foi. Foi. E aí, o público foi se envolvendo com a Luciana nessa nova realidade, dela já descobrindo formas de fazer as mesmas coisas na cadeira de rodas. Sim. E aí, assim, foi muito legal, porque ela foi à praia e mostrou um projeto que só existia em poucas praias no Rio, o Praia Sem Barreiras, com aquelas cadeiras anfíbias, sabe? Né? E deu uma super visibilidade para o projeto. Hoje, várias praias do Brasil contam, né, com essa cadeira anfíbia para as pessoas usarem. E o público começou a se envolver e curtir. E aí, quando a gente percebeu, as pessoas não estavam mais pedindo para a Luciana voltar a andar. Que massa. As pessoas não estavam mais se importando com isso. As pessoas queriam saber se a Luciana ia beijar o Miguel, que era o Matheus Solano, que fazia par romântico com ela. As pessoas queriam saber se ela ia poder ter uma vida normal com ele, se eles iam casar, se ia rolar, se eles iam poder ter vida sexual. Sim, legal. A Luciana sempre falava que ela queria ter filho, ela achava que ela não ia poder ter filho. Sim. Enfim. E aí, no final da novela, no último capítulo, teve final feliz. E não foi voltar a andar. Exatamente. Foi dar luz. Um filho, né? Exatamente. Exato. E esse é um assunto interessante que a gente chega agora, que é a questão de uma mulher, um homem, uma pessoa com deficiência, enfim, cadeirante, transar é algo normal, né? Mas no inconsciente das pessoas isso não é possível, né? E não é possível transar, ter filho, então, assim, eu já ouvi histórias loucas, assim. Conta um pouco para a gente isso, assim, primeiro, isso ajudou, eu acredito que a novela e tudo isso ajuda a desmistificar, né? Acho que o papel da novela foi muito importante para isso, né? O que mudou aí na tua cabeça em relação a isso? E você já era mãe já nessa época, né? Já. Você sabe que quando eu fiquei grávida, eu me espantei com o número de pessoas próximas. Porque eu já sabia que tinha muita falta de informação, que as pessoas têm fantasias, que elas acham que a pessoa que está numa cadeira de rodas vira uma planta, né? Uhum. Mas o que me espantou muito foi pessoas próximas a mim que se surpreenderam com o fato de eu estar grávida. Nossa. Achava que você não tinha uma relação... As pessoas falavam, como que você fez? Eu falei, cara, como que você acha? Você quer mesmo que eu te conte? Você está falando em detalhes, pelo amor de Deus. Você quer saber? Exatamente. Eu não sabia que dava, não sabia que... Gente...
Então, assim, eu descobri, isso me espantou. O espanto das pessoas próximas a mim me espantou. Essa é uma coisa interessante que eu queria te perguntar, Flávia, até para você esclarecer mais a fundo em relação. O que que vem, o que que passa para a cabeça dessas pessoas? É falta de informação total mesmo? Era porque realmente muitas mulheres, ou homens, enfim, mulheres grávidas, no caso, pessoas com deficiência ou cadeirante, não existiam muito? É o quê? Uma falta de interesse? O que que você considera? Eu acho que é uma mistura de tudo isso que você falou, sabia? Acho que é tudo isso misturado. Acho que a deficiência, por muito tempo, foi praticamente sinônimo de doença. Sim. Assim, todo mundo vai lembrar de ter ouvido alguém falar que fulano, coitado, tem um filho, aquele filho dele que é doente. E aí, quando você vai verificar, você vai ver que a pessoa não está falando de uma pessoa doente, mas é de uma pessoa que tem uma deficiência. Sim, sim. Hoje, cada vez é menos frequente que as pessoas se comuniquem dessa forma, mas ainda existe. Existe. E então tem também uma infantilização no tratamento, que ainda é muito comum. Então, o sujeito te trata como quase que como uma criança, né? Que é uma aguinha. Sim, 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 sim. Eu já, assim, passei por várias situações de estar indo trabalhar, de estar no elevador, cheio de material de trabalho, e a pessoa encontra a pessoa. Tudo bem? Está indo tomar um solzinho, é? Bom, quem me dera, É. porque, enfim, por muito tempo essa foi a imagem que a sociedade atribuiu às pessoas com deficiência, mas o mundo mudou e já faz tempo, né? Já faz tempo, né? A gente ainda tem ainda parte da sociedade que pensa assim, mas eu acho que a causa está muito mais evidente, né? Assim, você tem vários setores que lutam por isso, né? Para que as pessoas com deficiência tenham essa não só essa visibilidade, mas esse respeito da sociedade, do Estado e tudo mais. Essa mudança você considera que ela é lenta, né? Mas tudo que você viveu, ou seja, a ONU, novela, ela melhorou bastante, ou seja, aquele você ficou nova cadeirante para hoje. Qual é a mudança, qual é a barreira que a gente enfrenta mais, Flávio? Então, eu acho que eu tenho um exemplo bem concreto que eu acho que ele é positivo, que também tem a ver com o olhar, com o modo como as pessoas interpretam as situações que envolvem pessoas com deficiência. Lá nos anos 90, nos meus primeiros anos de cadeirante, eu comecei a voltar a sair e a querer fazer as coisas que eu fazia, ir à praia. Eu tinha um bar chamado Torto, em Santos. Quem é de Santos vai saber do que eu estou falando. Um bar de música ao vivo, um lugar pequeno, mas conhecido pela boa música, sempre tinha música ao vivo e sempre muito bom. Eu queria voltar a ir para o Torto, queria voltar a fazer aquelas coisas que eu gostava de fazer. E sempre que eu chegava num lugar que tinham degraus na porta, isso não era uma questão para ser discutida. O mundo era assim e as pessoas com deficiência que tinham que se virar para vencer os Essas degraus e as barreiras, barreiras. exatamente. Nessas situações, as pessoas vinham me ajudar. E brasileiro é super solidário, né? Nunca faltou ajuda e pessoas Ajuda. se oferecendo, precisa de ajuda? Só que as pessoas chegavam para ajudar e eu percebia, assim, eu quase que ouvia o pensamento delas. E era uma cara, assim, que tinha um balãozinho em cima que estava, coitada, tão nova, né? Tão bonita na cadeira, vamos ajudar. Bom, corta, 30 anos depois, quase. E se hoje eu chego num lugar de trabalho, um restaurante, o que for, e tem um degrau no caminho, eu paro e do mesmo jeito as pessoas se aproximam perguntando se precisa de ajuda. Só que mudou
a expressão e o sentimento das pessoas. Massa. Hoje as pessoas, elas verbalizam. Cara, que absurdo, não tem uma rampa aqui. Sim. Elas podem até pensar, coitado, não pensam mais como antes, com toda certeza. Sim, né? sim. Com aquela cara que dava para ler, já você não consegue mais, né? Mas o sentimento que prevalece e o que as pessoas expressam é a indignação de um lugar como aquele não ter ainda acessibilidade. O mundo não aceita mais. Então, isso já está assim, já está sendo incorporado na cultura das pessoas. E eu acho esse exemplo muito prático. É claro que ainda falta muito, a gente tem muito desafio, a gente está vivendo um momento tão delicado, né? E as pessoas com deficiência, de novo, estão lá esperando, nós estamos esperando ainda políticas públicas que nos atendam, que protejam os mais vulneráveis, pessoas como eu e tantas, né, que precisam de cuidadores, e isso nos coloca numa posição de mais vulnerabilidade. Você viu o que aconteceu com a Mara Gabrilli, né? Sim. Que mesmo com todos os cuidados e tendo toda a estrutura, ela foi contaminada e sofreu, e está sofrendo ainda as sequelas da Covid. Então, enfim, temos muito trabalho Para fazer. mas a gente tem que dar valor para tudo que foi conquistado também. É legal ouvir isso, né? Até para que as pessoas tenham esse sentimento que realmente as coisas estão evoluindo, mas que precisam continuar evoluindo, né? Ela é lenta, você está falando de 30 anos depois, a gente precisa acelerar isso. Infelizmente, o momento que a gente vive parece que a gente está dando passos atrás, né? Você vê, agora o ministro saiu e tentou tirar alguns benefícios que tanto tempo se levou para conquistar. Mas eu costumo dizer que o que a gente está vivendo, que é tão complexo, né? Não só no Brasil, mas no mundo, serve para a gente estar alerta, né, Flávio? Você considera isso? Ou seja, a gente precisa também ser chacoalhado. Você tem uma história de 30 anos de luta para isso. É tão legal ver você numa palestra, quando você fala, é muito bacana, queria que você falasse disso. É muito bom ouvir você e toda a sua experiência, mas eu acho também que a gente precisa ser chacoalhado, né, cara? Vai para frente, vamos embora, nossa luta não terminou, né? Mas eu acho que é um caminho sem volta. Não tem muito. Assim, a inclusão não é mais uma questão que está em discussão. Sim. A discussão agora é como. Como que é mais rápido, como que é melhor. O valor da diversidade já está aprovado por todas as pesquisas de recursos humanos que mostram o quão mais eficiente, criativa, produtiva é uma equipe a partir de uma maior diversidade de pessoas. Isso não é mais discussão. E aqui no Brasil a gente tem um aparato, um arcabouço legal que é referência no mundo. A gente é bom pra caramba de lei, de direito conquistado no papel, a gente está super bem. A gente está ainda sendo desafiado para implementar isso na vida real das pessoas. Mas a gente tem a lei de cotas, que é de 1991, o ano do meu acidente, que foi regulamentada em 99, a partir do ano 2000, que passou a ser cobrada inicialmente com ações muito mais de conscientização do Ministério Público e depois ações mais punitivas. A gente tem toda a história da conquista da educação inclusiva, das discussões, até a gente ter a legislação, a gente tem toda o marco legal da acessibilidade, tudo isso depois compilado na LBI, que foi concebida à luz da convenção, né, que conversa, dialoga com as premissas da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é esse trabalho que eu te contei agora há pouco, que eu tive a honra de participar. Então, a gente tem direitos garantidos em todas as áreas. Algumas estão um pouco mais atrasadas que outras, mas todas são resultado de um processo de muitos anos, de muita luta, de muito trabalho, de muita gente com deficiência
envolvida, competente, que dedicou a sua vida à militância para a gente chegar até aqui. Então, não dá para desperdiçar tanta vida. Não podemos, né? Exatamente. E você considera, assim, com toda essa evolução, né, que nós vivemos, a gente ainda tem um déficit muito grande da empregabilidade da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, né? Esse é um assunto que a gente vem falando recorrente, ou seja, a gente tem uma certa dificuldade desse olhar das empresas para o profissional pessoa com deficiência, né? Às vezes ele diz, olha, eu não acho a pessoa com deficiência, quando eu acho ela não tem a formação, a cidade, a empresa não tem acessibilidade, ou seja, a gente parece que às vezes enxuga um pouco o gelo em relação a isso. E eu sei que todo esse período que você é cadeirante, essa história que você contou para a gente, com ONU, formação, todo esse aprendizado, você leva isso muito para as empresas quando você é convidada para fazer palestra, né? E é o que você faz hoje no Brasil inteiro para muitas empresas. Bem, o que você daria com a tua experiência de dica que é necessário para as empresas ter no olhar para diminuir esse déficit, ou seja, ter essa diversidade dentro dela? Claro. Bom, mas eu acho que a primeira dica é não abrir processo seletivo para pessoa com deficiência. Admitir que a deficiência é uma das características possíveis à condição humana e admitir que qualquer vaga pode ser preenchida por qualquer pessoa, inclusive uma pessoa com deficiência. Se você determina antes o que pode e o que não pode, você restringe demais. Você está buscando profissionais, né, pessoas para trabalharem no seu time, ou você está procurando deficiências para cumprir a lei de cotas e não pagar multa? São duas condutas que mudam completamente o fim da história. Mas, enfim, são muitas histórias que a gente vê se repetir que não tem um final tão feliz, porque elas estão impregnadas dessas crenças antigas que são produto da sociedade que a gente vive, que nos trouxe até aqui, né? E tem que ampliar o olhar, tem que dar a oportunidade de saber mais a respeito daquela pessoa, do que ela tem dificuldade de fazer e de quais são os potenciais dela, quais são as experiências dela. Não dá para olhar só no número, só no cumprimento da cota, e nem carimbar postos de trabalho com aquele símbolo da cadeirinha azul, dizendo que esse posto é para pessoa com deficiência. Exatamente. Uma das coisas que eu vejo as pessoas se ressentindo muito é que quase a totalidade de vagas que estão disponíveis para pessoas com deficiência são vagas operacionais, vagas iniciais. E a pessoa com deficiência que tem uma formação, que tem uma experiência, que não é mais tão júnior, ela não consegue encontrar oportunidade. Sim. Então, a gente tem bastante transformação para conquistar, não só nas empresas, mas nas escolas, na sociedade como um todo. Como um todo, né? É verdade. Então, assim, não tem receita de bolo. Tem que abrir a porta para que esse convívio aconteça e a repetição dele traga as descobertas que são necessárias a uma transformação. Legal. E tem uma coisa assim, gente, a gente tem que buscar informação e perguntar. Sim. Não fórmula tão pronta assim, não. Isso. A gente tem uma pergunta aqui da Ademir, ela é de Curitiba, e ela está falando, né, qual é enfim, em relação à questão da pandemia, se nós vamos ter, né, se você acredita que a questão das demissões acontecerão em função disso para as pessoas com deficiência, né? Mas tem um outro ponto que eu colocaria para também ouvir a tua opinião, que a gente estava falando, antes de começar aqui, sobre o home office, né? Como o home office mostrou que a competência é o que é mais importante nesse fator, né? As empresas não abriam mão dessa coisa presencial, ia muito devagar, e de repente, de um dia para o outro, isso precisou acontecer. E eu entendo que os resultados das empresas, você é uma jornalista, né, continua fazendo sua matéria, a gente continua te assistindo da Globo, e você está fazendo isso
de casa, né? Como é que é essa relação que você faz? Pandemia, empregabilidade, demissão, home office, ou seja, acho que está tudo interligado. Eu acho que está todo mundo descobrindo outro jeito de fazer as coisas e a gente está descobrindo que dá. Exato. Comendo grama aí no começo, né, apanhando para aprender, mas trabalhando em rede, continuamos trabalhando em equipe e descobrindo que dá, que tem outros jeitos que tornam possível continuar trabalhando. Acho que o home office é uma grande descoberta, assim, a gente não tinha nessa quantidade de pessoas trabalhando à distância. Sim. Mas eu acho que isso pode ser uma armadilha para a gente, quando a gente pensa em inclusão, porque eu acho que algumas empresas que não estão ainda tão amadurecidas nesse processo de trazer pessoas com deficiência para fazer parte do time, elas podem ver aí uma justificativa para não trazer. Nossa, funciona super bem em home office, deixa eles trabalhando em casa. Isso não vai ser bom. Se isso acontecer, não vai ser bom. Acho que vai ser inteligente a gente usar o home office como uma das possibilidades, mas não como estratégia para afastar a pessoa com deficiência do convívio na empresa, na escola, nas organizações, porque ela é necessária. Sim. Ela é necessária justamente para levar essa naturalidade que só se consegue a partir da convivência, e para o aprendizado e a riqueza que tudo isso traz. E a diversidade é isso, não é só uma opinião online, né? Vamos dizer assim, né? É o convívio de toda essa equipe, né? E agora, a respeito das demissões, eu não vejo os postos de pessoas com deficiência mais em risco do que os demais, não. Desde que sejam postos de trabalho produtivos, que as pessoas cumpram a sua parte, né? Acho que está todo mundo muito inseguro, né? A gente tem muitas perguntas, a gente não sabe até quando vai, a gente não sabe o que vai acontecer quando a gente pudesse voltar. Enfim, para quem está cumprindo a quarentena, né? Eu não tenho a menor ideia do mundo que eu vou encontrar quando eu sair de novo de casa. Estou aqui desde março e vivendo aqui. Claro que eu sei que é uma situação de privilégio, porque eu posso trabalhar em casa, meu marido pode trabalhar em casa, meus filhos podem estudar em casa, e nem todo mundo pode, mas tem muita gente que não está levando a sério, né? Que parece que não está acreditando no que está acontecendo. Eu fico boa de ver tanta gente. O dia que abriram os shoppings, aqueles shoppings lotados, de gente querendo passear porque estava com saudade. A praia no Rio está lotada, Flávio. Pois é. Eu fico pensando, o que eu perdi? Qual parte eu perdi? Já tem a vacina? Já tem? Não fui avisado também, não. Eu estou com muito medo, estou com muito medo. Bem, você hoje é uma jornalista da TV Globo, ou seja, trabalha no Fantástico. Como é que foi, falando sobre a questão da empregabilidade, né? Você deve ter recebido um convite, como é que foi a tua chegada lá? Eu acho que a tua história como profissional, como jornalista, a gente sabe do papel da Globo para a sociedade brasileira, até para o próprio mundo em relação à questão da notícia, da informação. É, com certeza, uma das empresas mais sérias, né, mais competentes do mundo, realmente. E é óbvio que isso acontece por causa da equipe que ela tem, dos profissionais que ela tem. Então, é óbvio que a Rede Globo pode ter, a Flávia pode ter entrado e ajuda na questão da lei de cota para a Rede Globo, pode ser que sim, mas com certeza você só chegou a esse cargo por causa da sua competência. Então, você sabe que eu já estava trabalhando na Globo há uns 3 anos, quando eles me perguntaram se eu aceitava assinar o papel onde eu me reconhecia como pessoa com deficiência para cumprir a cota. Não legal. Foi mais, a Globo não teve esse comportamento comigo, não. Legal. E então, eu te falei, eu comecei na novela. Esse trabalho que as empresas tinham que fazer, né? Em função da competência, foi essa a contratação. Eu queria chegar justamente aí.
sim, sim, sim. E a minha vida dentro da empresa eu nunca tive nenhuma dificuldade importante, sempre tive acessibilidade. Quando tinha alguma dificuldade, avisava e eles resolviam. Hoje já faz tempo que está tudo engrenado, né? Eu estou há 11 anos lá. Mas a minha vida é difícil fora da empresa. Quando eu saio na rua, quando eu tô, porque eu, como repórter eu saía, né? É verdade. Agora tudo online. Em 2020, eu saía, eu agora eu não sei mais como vai ser, mas desculpa, foi uma brincadeira. Então, daqui a pouco a gente vai estar tudo normal, se Deus quiser. Tomara. Então, a minha vida é difícil da porta para fora, quando eu me deparo com todas as dificuldades Sim. do mundo real. E, e aí Você é tem feito cada dia algumas um jeito. matérias voltadas para a questão da acessibilidade, né? Eu me lembro você numa calçada onde você tinha que ir para a rua, que era a única maneira de você conseguir passar, né? Porque o poste e a calçada era a mesma coisa, né? Eu fiz para o Bom Dia, para o Jornal da Manhã, algumas vezes já. Para o Fantástico também já fiz, mas essa aí que você está falando foi uma série que durou a semana toda, cada dia eu ia num lugar para mostrar as dificuldades. Mas, gente, não tem novidade nenhuma nisso, né? É isso que eu não me conformo. 20, 30 anos falando a mesma coisa e a velocidade da mudança ainda é muito devagar, né? A gente já tem todas as soluções, a gente já sabe como que tem que fazer, a gente já tem lei que obriga, mas a gente continua ainda com cidades muito hostis, né? Difícil, bem difícil. E eu estou em São Paulo, que é uma cidade que é cheia de facilidades, né? Sim, Apesar das dificuldades. sim. Enfim, é uma cidade rica, uma cidade enorme. Dentre as metrópoles é a que mais tem estrutura, né? Ou seja, e mesmo assim, por ser uma cidade, uma mega cidade, tem muitos problemas aí. Flávia, eu queria te perguntar sobre os temas das palestras que você desenvolve hoje, né? Eu sei que o teu conhecimento é muito grande, enfim, a tua experiência que o pessoal ouviu hoje você falar de vida e formação, agora no jornalismo, a ONU. O que é necessário, o começo para uma empresa trabalhar a questão da inclusão, por exemplo? O que você recomendaria? Como é que você leva e aborda isso nas empresas hoje, Fábio? Então, primeiro tem que ter vontade verdadeira, tem que desejar. A gente está num momento que a gente não. A gente falou durante muito tempo sobre tolerância, né? Tolerar diferenças. O verbo tolerar, ele permeou o discurso por muito tempo. A gente não tolera mais. Hoje em dia, a gente deseja o convívio, porque a gente sabe que esse convívio é positivo para todo mundo e ele vai Perfeito. gerar resultados, inclusive lucro. Sim. Tem um pensamento, eu não sei quem é o autor, é alguém aí contemporâneo, que disse que para valorizar a diversidade é convidar para a festa. Uhum. Inclusão é convidar para dançar. Legal. Eu adorei, assim, Muito. achei um pensamento muito, muito simbólico. E você convidar para dançar significa fazer questão daquela pessoa. Oferecer para ela as chances de dançar em vários ritmos, em dançar no meio de todo mundo, em dançar do jeito dela, se dispor a dançar no ritmo que ela consegue, pelo menos uma vez. Então, acho que é o que acontece nas relações humanas em todos os lugares que se repete e se traduz no relacionamento no mundo do trabalho. É a vontade verdadeira de chamar para dançar.
E aí, a partir dessa vontade, a gente vai descobrir as melhores formas de inserir essas pessoas, que recursos ela precisa, que facilidades, que competências ela traz, que dificuldades que ela tem que a gente pode resolver. Porque a deficiência por si só, ela não é uma barreira. É uma pessoa com deficiência muito severa, se ela tiver o recurso mínimo que ela precisa para ter equiparação de oportunidades no desenvolvimento daquele trabalho, daquela função, ela tem toda a condição de produzir tanto quanto o colega do lado. Exatamente. Mas ela precisa ser vista como uma pessoa, não como uma deficiência que cumpre a cota ou como um número. Enfim, a conversa para muitas horas, isso aí, Paz. Mas é legal o que você coloca, né? Ou seja, eu acredito que se as empresas tiverem boa vontade, né, quiserem realmente fazer a inclusão, não só da pessoa com deficiência, mas num todo em relação à diversidade, ela precisa começar a botar a mão na massa, né? E desenvolver palestras, sensibilização, grupos, e entendendo qual é a demanda. Você usou uma referência em relação a essa questão, no início na empresa, quando você tinha alguma coisa, a empresa ia lá e resolvia, ou seja, é isso que a gente está falando. Será que espera-se que esteja tudo pronto? Não está pronto na cidade, não está pronto em casa. Nunca está pronto. Nunca vai estar. Nunca vai estar pronto. Quando a gente reformar o terceiro andar, quando esse banheiro estiver pronto, quando... Exato. Ai, cara, esse dia não chega nunca. É que nem na casa da gente. Se você for esperar para casar o dia que você quer com a sua casa dos sonhos, cara, você vai ficar cagado. Vai casar, não. E geralmente quem tem isso fala assim, casar o quê, gente? Eu tenho tudo, vou casar daqui, né? Mas as coisas sempre se invertem. E você deve ter, se você planejou a questão dos filhos, né? Isso é uma outra coisa que se fala, né, gente? Assim, se eu for planejar especificamente o filho, cara, eu vou ter nessa ocasião. Cara, tenha. Como isso deve ter mudado toda a tua história, toda a tua vida, né, Pá? Nossa, super. Não, eu estava planejando para, tipo, 2, 3 anos depois. Você, inclusive, tem uma história em relação a isso, né? Além de ter ficado grávida no susto, ainda tive 2 bebês. Dois, né? Melhor presente da minha vida. Exatamente, muda tudo. Inclusive, acho que é só uma coisa para o pessoal saber, você é casada com o seu namorado, né? Era seu namorado quando você sofreu o acidente, e hoje os dois têm 2 filhos lindos, né? É um casal que você tem? Mas com 20 anos de intervalo nessa história, né? Nessa história? Você fala dos filhos. Do marido. Como assim que você... porque a gente não está junto desde o acidente. Ah, tá. A gente terminou 3 anos depois. Aí eu fui viver, ele também. A gente nunca perdeu totalmente o contato, mas não era tão próximo assim. Eu me mudei para São Paulo, segui meu trabalho, tive alguns relacionamentos, alguns namoros, ele também. E conheci o pai das crianças. E aí, depois que eu me separei do pai deles, algum tempo depois eu fui para Santos rever amigos, ir à praia, levar as crianças para a praia. E aí eu reencontrei. Legal. Mais uma história, né? Bem, essa não vira novela, será? Manuel Carlos vai te encontrar novamente. Já viu? A minha história é realmente uma novela. Você tem muita história. A gente se encontrou e... Você tem ideia? Até casar na igreja de vestida de noiva. Que legal. Tudo isso eu fiz. Que legal. E eu e a Mariana levaram as alianças. Que maravilha, Flávia. Que lindo. Eles vão fazer 13 anos semana que vem, Paz. 13 já? Muito rápido, né? Você tem... são 2 meninos? Não, casal. É um casal. Menino, menina. Legal. Flávia, eu queria te agradecer imensamente. A gente podia conversar aqui muitas horas. Realmente você tem muita história para contar, experiência de vida, casamentos, filhos, enfim, novela. Você é uma mulher
com uma história muito rica, e eu fico muito grato de ter a oportunidade de ter você como amiga hoje, como palestrante da Convergir, ter a honra e a oportunidade de estar falando para uma empresa, como eu falei algumas vezes essa semana, olha, eu tenho certeza de que o profissional que você precisa para estar aí conversando com a sua equipe é a Flávia Sintra. E aí eu vou contar a história um pouco da Flávia Sintra. É verdade, da experiência dela, de tudo que ela consegue passar para as equipes, né? E é o que a gente... não é só o que eu falo, mas quando a gente está com você na palestra, é o que as empresas, os colaboradores, os gestores realmente falam, né? A Laura já presenciou isso, a intérprete que está aqui com a gente, e você está numa grande empresa e está todo mundo ali te ouvindo muito atentamente, porque você tem uma história muito rica, muito bacana para passar. Parabéns, assim, eu me sinto muito honrado por ter você aqui com a gente. Ah, que vergonha! Obrigada, Paz. Imagina, muito obrigada. Obrigada por me convencer aí a romper a minha barreira de lives. Pronto, acabou, já fiz, deu certo. Obrigada. Deu certo. Gente, foi ótimo. Parabéns pelo seu trabalho aí, sucesso. Eu sei que você está trabalhando demais, mesmo nessa fase de pandemia. E conta comigo sempre, viu? Torço por você. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Acabei de conversar com a Flávia Sintra aqui, jornalista da Rede Globo, hoje da TV Globo, né? Atua no Fantástico, e com a Laura, nossa intérprete queridíssima. Obrigado, Beijo, Laura. Obrigada, Laura. Beijo. Enfim, o que vocês precisarem da gente, empresa, amigos, conte com a gente, conte com Flávia e com Laura. Laura, obrigado, Flávia, obrigado, uma boa noite para vocês. Obrigado, galera, todo mundo mandando um beijo para você aqui, Flávia. Amaram o nosso bate-papo. Que legal, obrigada, até a próxima. Tchau. Até a próxima, beijo, bom descanso. Beijo nos meninos, na menina. Tchau. Beijo.